Que tal ter em sua TV todos os canais abertos e fechados, sem a necessidade de antenas ou cabos? Conheça o sistema IPTV. Usando apenas sua internet, você assiste a mais de 12 mil conteúdos, incluindo filmes e séries atualizados. Clique no link na descrição para mais informações. Flamengo, Fluminense. No Fluminense ele teve grande momento. Cruzeiro. Cruzeiro. Aí saiu do Cruzeiro no ano passado. Uma questão que teve muita repercussão, bateu boca com o Rogério, falou mal na época do Rogério Ceni técnico. Cobrou o jogador que ficou no banco de reservas tal, e saiu do Cruzeiro. Ficou um período sem jogar, aí o Grêmio levou e já não ficou mais com ele. Semana passada, né? O Grêmio rescindiu o contrato com o Thiago. E hoje o Atlético estava... A informação é que o Atlético chegou a assinar contrato com o Thiago Neves. Aí, a torcida do Atlético começou a se manifestar e hoje não demora um segundo para a manifestação ganhar um grande tamanho, pensando nas brincadeiras do Thiago no tempo em que ele jogava no Cruzeiro, de tirar onda com a galera do Atlético. Fim da história. Aquele contrato que estava assinado não será cumprido. Como é que está essa parada aí? Antigamente era menos assim, né? O Batista saía do Internacional e ia para o Grêmio, o Nelinho saiu do Cruzeiro e foi para o Atlético. Isso causou uma certa... Na época, como é que pode agora... Naquela época era legal, virava uma... mas a torcida ficava, o Batista outro dia falou... Ficava, mas não levava adiante. A gente fez um podcast com isso aí outro dia, falando do Ricardinho, com o Paulo Nunes, que trocaram o Corinthians, o Ricardinho de São Paulo. E a conclusão deles é assim, depende, hoje em dia, né? Naquela época... o cara tomava uma bronca, ia pra rua, a torcida xingava e tal. Hoje, o cara fala assim, depende muito do comportamento do jogador enquanto ele atuava por um time e vai pro outro. O que vocês acham? Kleber, eu acho que não é só isso. Vamos lá. A gente tem um jogador Só isso o quê? Não, além da rivalidade, a gente tem um jogador em má fase né, da temporada passada, má fase nessa temporada. O Atlético contratou. Segundo ponto, o Atlético está numa boa fase, né? O time está andando, né? Ok, Serginho, mas o Atlético contratou. O São Paulo topou. Nós estamos dizendo assim, pensando por que o distrato? Em quem decidiu isso? Não, o distrato para mim é óbvio, né? Porque uma repercussão dessas. Violenta, né? Da torcida. Da torcida. Essa é a minha pergunta. Para mim não me chama atenção o distrato, me chama atenção o Atlético manifestar interesse em contratar o Thiago. Isso aí. Exatamente, porque cara. Quando a gente fala em comportamento, uma coisa assim, o cara chega atrasado, o cara vai para noite, isso é uma coisa de comportamento. Um outro tipo de comportamento é a maneira como você ofende o seu rival. É a tiração de... Eu sou um cara que gosto da brincadeira, eu acho que essa rivalidade é o que alimenta a paixão no futebol. Casa também, a gente vivia numa época que a gente fazia aposta na rádio, a gente mandava a torcida ficar quieta, mas sempre tem um limite de respeito. Quando você ultrapassa esse limite, então, o limite você tem que pagar um preço. Então, mas o limite seria esse, porque o que me informam agora, não é que o torcedor do Atlético não queria um cara que passou pelo Cruzeiro. É isso, não é Não queria o Thiago que zoou demais o Atlético. É isso que eu estou falando. Agora, a questão comportamental é a forma como ele se referia ao Atlético. E aí o jogador tem que estar muito atento, como a gente está falando desde o começo. Existem problemas muito mais sérios que a questão do racismo, isso aí está num outro patamar. Mas hoje você tem que saber como é que você tira uma onda com o cara, como é que você usa as suas redes sociais. Porque vai chegar a conta. Chegou a do Thiago. Acho que a gente nunca imaginou que seria tão difícil assim se comunicar. Tão fácil e tão complicado, tão sutil. O mundo mudou inteiramente com a velocidade de todo esse envolvimento das redes sociais. Para mim chegou a mesma informação que para você, Kleber, de que não era uma revolta da torcida por ser um ex-jogador do Cruzeiro, mas por ser o Thiago Neves, por qualquer coisa que ele tenha feito com o jogador do Cruzeiro em relação ao Atlético. Mas fica uma coisa que me veio na cabeça. Será que não foi o São Paulo que pediu?
Não sei. Acho difícil chegar alguém no Atlético agora para jogar que ele não tenha partido do São Paulo, ou na pior das hipóteses, ele aceitou. Acho que foi, Galvão. Então, mas é que esse tipo de movimento demorava para se mover, né? Hoje é... Meia hora depois do contrato. E também o mundo ficou... Será que ficou mais legal ou ficou mais chato com isso? Mais intransigente, né? Mais inflexível, né? Não é? Fala, Marco Aurélio. O que você acha, Badão? Mas, não, eu acho um pouquinho diferente. Eu acho que a paixão do torcedor tem que ser respeitada. O torcedor tem direito sobre o time dele. Se ele não quer aquele jogador... por paixão, é uma coisa irracional, mas é uma paixão que ele tem pelo time. Ele não quer aquele jogador porque ofendeu, porque fosse um belo jogador, em grande fase e tal, a torcida ia aceitar correndo. Mas eu acho que a paixão tem que ser respeitada. Eles têm direito, sem violência. Sem violência, pelo amor de Deus. Isso é importante. Sem violência. Mas uma manifestação de que ele não quer aquele jogador defendendo o seu time, a sua camisa. Eu respeito a opinião do torcedor. Nesse caso, eu respeito. Sem dúvida. Eu respeito muito a opinião do torcedor. Não, eu queria te perguntar... porque ela é uma opinião. Não pode partir para nenhuma espécie de violência, né? Agora, pensa... Fazer a pergunta do mediador, não é? Do mediador não é de fazer média, gente. É de fazer... contraponto. Entendeu? O clube deve ouvir essa opinião e tomar uma decisão a partir dela? É legítimo? Depende. Deve considerá-la, pelo menos. Depende. Por exemplo, o Corinthians está em crise. A torcida está revoltada com todo mundo, inclusive com o Cássio. Essa turma da torcida que está revoltada pode ter uma consequência do Cássio não querer mais jogar num time. Mas nesse caso do Thiago? Então, eu acho assim, nesse caso eu fui com o Badão. Eu acho que a torcida do Atlético não quer o Thiago Neves, que se comportou mal. E a diretoria... E a torcida deve pensar a respeito. Então, e a torcida tem o direito. Eu acho que o erro foi pensar nele. Caramba. Bom, parece que vocês ficaram meio assim unânimes, né? Não entenderam por que o Thiago Neves foi contratado. Ele ficou assim. São Paulo. Pra ver onde é que entra o São Paulo nessa história. Porque assim, o Thiago Neves, ano passado, acabou sendo um dos jogadores que se destacou pelo mau desempenho na campanha de rebaixamento do Cruzeiro. E mau comportamento. E mau comportamento também, né? Teve aquela história também do áudio pro presidente para cobrar o salário. Pô, se a gente não ganhar do CRB, nós vamos ganhar de quem? Do CSA, nós vamos ganhar de quem? E perdeu, né? Aí vai pro Grêmio com a ideia de que o Renato Gaúcho iria recuperá-lo. Não aconteceu. Então, assim, faz tempo que a gente não vê o Thiago Neves jogando bem. Eu me foco no ponto de vista técnico. O Sampaoli, como o Galvão falou, pode ser pedido dele, e quem somos nós para duvidar da capacidade, de repente, do Sampaoli de recuperar o Thiago Neves. Mas faz tempo que a gente não vê o Thiago Neves jogando bem, e do ponto de vista técnico, eu não entendo. Everaldo, eu queria só pegar o ponto que o Galvão levantou, que é importante, a história do Sampaoli, né? Eu imagino que tenha sido o Sampaoli, né? A diretoria do Atlético não ia chegar e empurrar. Surpresa, também entregar o jogador. Também vai fazer, tá? Também então, certamente, ou tem o pedido do Sampaoli ou um aval, né, um aval tranquilo. Eu quero, sim, pode me dar, coisa e tal. Mas eu fico pensando aí no dirigente do Atlético, que não consegue entender, como falou o Bodão, os anseios da própria torcida. É uma miopia, né, de gestão impressionante, né? Porque em poucos minutos, né, a torcida deu um recado, mas assim, avassalador, né? Foi um negócio e o Atlético está bem na parada, não precisa ter acontecido isso. Inacreditável. Como é que você pode criar uma crise do... Eu só penso, sim, vocês estão... A dúvida é essa mesmo, porque pensou. Agora, eu acho que não virou crise. Não deu tempo, né? Eu acho que a solução... Resolveu rápido. Não, eu acho que a solução, na medida em que o Atlético resolve ouvir, como disse o Marco Antônio, a opinião da torcida,
que o Atlético assim, ficou chato só pro Thiago, que não começou a trabalhar. Não tem crise. O São Paulo, olha o que está acontecendo. O São Paulo vai falar assim, não, traz que eu vou matar no peito essa. Não vai. O lance é o seguinte, não aconteceu uma crise, nenhuma divergência mais forte, porque a torcida teve bom senso. Pois é. Eu queria, Galvão, posso só pegar uma carona nisso que você falou? E veja só, deixa eu dizer uma coisa aqui, raramente tenho contatos com presidentes de clube. Não tenho amizade especial com nenhum, nunca tive amizade especial com nenhum. Eu conheço um pouco mais o Sete Câmara, presidente do Atlético, em função do Serginho Sete Câmara, piloto, hoje piloto de teste da Fórmula 1, por conviver com ele no autódromo, com o pai do Serginho, com o Sete Câmara, que é o presidente do Atlético, advogado competente, me parece uma pessoa muito equilibrada e muito inteligente. Tive muitas conversas com ele, girando em torno do filho, da Fórmula 1, e acaba se falando de futebol, claro. Né? Acho que foi mais uma atitude rápida, ligeira dele, de sentir, opa, tá legal não, acabou, parou. Então, me parece um pouco por aí, não vejo como crise, não. Acho que soube cortar no momento exato para que não existisse a crise. Viraria uma crise, né? Eu também acho que não é crise, mas eu acho que aqui cabe uma linha de pensamento, que eu já venho falando isso por causa do Flamengo, que eu falei no caso do Santos e que o Atlético tem que tomar muito cuidado, que é você não ser refém de treinador. É você ter sucessão de trabalho. O São Paulo é ótimo. O time que o São Paulo dirige, o Atlético, para mim, é candidato ao título. Vai brigar lá em cima. Só que você tem que chegar e entender que o clube é maior do que o seu treinador. Não dá para entregar a chave. Porque o Atlético já gastou mais de 100 milhões em contratações, acabou de trazer um terceiro goleiro, tendo o Vitor, que para mim é o maior goleiro da história do clube, e o Rafael, que veio do Cruzeiro. E não teve rejeição. Então, aí entra naquilo que a gente estava conversando. Não é questão comportamental de disciplina, é a questão de como você tratava o Atlético quando você jogava no Cruzeiro. No Santos, o São Paulo pegou o Cueva, o Santos gastou um caminhão de dinheiro e nunca utilizou. Então, tem uma coisa que é o campo, tem outra coisa que é a gestão. E o maior patrimônio que um clube tem é o seu torcedor. Então, respondendo aquilo que a gente estava falando antes, Kleber, você não pode ser refém da sua torcida, mas ela tem que ser escutada. Você tem que ter abalizadores das pessoas que tocam o clube, que você na hora de uma contratação tem que analisar o lado financeiro, a idade do jogador, quanto ele te custa, se ele tem poder de revenda e rendimento. Isso tudo vai te fazer contratar ou não contratar. Mas a paixão do torcedor tem que ser levada em consideração. Só uma coisa. E o Caio falou uma coisa fundamental. Futebol é o Casa. Não é isso? O Caio falou uma coisa fundamental. O clube não pode ser refém do técnico. Não pode ser refém do técnico, em hipótese alguma. O Alexandre Matos é o gerente de futebol lá. O Alexandre Matos era o gerente de futebol do grande Cruzeiro, que foi bicampeão brasileiro, né? Campeão da Copa do Brasil, com o Thiago Neves jogando. Não é? Não, acho que não. Lógico. Não, o Thiago não. Não, na Copa do Brasil, 5, mano. Foi ele que fez agora, o último gol. Mas aí não era o Alexandre. É verdade. O Alexandre estava no Palmeiras. Não era o Alexandre. No Palmeiras. O Alexandre foi lá com o Everton Ribeiro, Ricardo Goulart. Outro time. Não era nada contra o Alexandre Matos. Eu estou pensando assim, para chegar um jogador, não é só o treinador pedir, né, Caio? Tem o gerente de futebol que trabalha ali. Né? Agora, gente, para entrar agora nessa reta final, falar do Corinthians. Paixão